Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Na aula desta semana, estudaremos, entre os métodos de propagação de plantas, a enxertia utilizada no cafeeiro. Nós estudaremos, então, a enxertia e nós vamos entender o que é a enxertia e qual o objetivo de se fazer enxertia em coffea arábica. Tecnicamente, o enxerto de plantas é a união dos tecidos de duas plantas, geralmente de espécies diferentes. No caso do cafeeiro, espécie Coffea arábica com Coffea canephora, que são duas espécies diferentes do mesmo gênero, o gênero Coffea, que tem como função básica dar suporte à planta, chamado de porta-enxerto ou cavalo, ao fornecer água, nutrientes e adaptação da planta às condições do solo e clima, e ao enxerto, chamado de cavaleiro, para a produção da variedade desejada. Quais são, na verdade, os objetivos da enxertia na cafeicultura? Então, a utilização de mudas enxertadas em porta-enxertos tolerantes a fitonematóides é uma das alternativas que viabiliza o cultivo do cafeeiro em áreas infestadas, uma vez que o controle químico é oneroso, resultando em contaminações ao ambiente e risco toxicológico para o homem. Desta forma, tem sido utilizado o sistema radicular, ou seja, o porta-enxerto de Coffea canephora, que é resistente ao nematóide, em cultivares de Coffea arábica, ou seja, o Coffea arábica vai ser o enxerto ou o cavaleiro. O cavaleiro ou enxerto é a parte de cima que vai produzir os frutos da cultivar desejada, como por exemplo um catuai, mundo novo, catucaí, ou seja, de acordo com o que necessita o cafeicultor. E o cavalo ou porta-enxerto é o sistema radicular, o qual tem como funções básicas o suporte da planta, fornecimento de água e nutrientes e adaptação da planta às condições de clima, solo e resistência às pragas e às doenças. O apoatan IAC 2258 é um material pertencente à espécie Coffea arábica, indicado como porta-enxerto para qualquer uma das cultivares de Coffea arábica. Lembrando que o porta-enxerto e o enxerto, eles têm que ser compatíveis, porque senão não terá sucesso a enxertia. Mas espera aí, se nós estamos falando em enxertia, que é o método de propagação mais complexo do que a produção de mudas por sementes, então por que fazer enxertia? A enxertia, gente, ela é recomendada para locais e áreas que têm problemas com nematóide. A enxertia, por exemplo, no estado do Paraná, que apresenta solos contaminados por nematóides, ela é recomendada. As mudas enxertadas, elas custam aproximadamente de 30 a 50% mais caras, né? Elas são de 30 a 50% mais caras do que uma muda convencional. No entanto, essa muda é resistente ao nematóide. Então, para aquelas regiões que têm problema com nematóides nos solos, a muda enxertada ela é extremamente importante. Então, na verdade, o que são esses nematóides e quais os prejuízos que eles causam à cafeicultura? Então, os nematóides eles são vermes de tamanhos bastante variáveis e geralmente abundantes no solo e na água. Muitas vezes eles são parasitas de animais, de insetos e também de plantas. No nosso caso, é claro, nós vamos trabalhar com os nematóides que atacam plantas, e nesse caso, o cafeeiro. Os nematóides que atacam as plantas, eles são chamados de fitonematóides e, em geral, são classificados como endoparasitas, ou seja, fica grande parte do seu ciclo de vida dentro das raízes das plantas. Na verdade, gente, quando se estuda os animais de uma maneira geral, né, bovinos, suínos, aves, né, cães, gatos, né,
nós temos um problema muito sério com verminoses. E a mesma coisa do ser humano, né? Nós estudamos lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? E para quem faz os cursos voltados à área de ciências médicas, né? Estudam demais as reações, os problemas que nós temos com verminose. No entanto, gente, em plantas, o único verme que ataca a planta é o nematóide, né? Então, eles são vermes de solo e que atacam o sistema radicular das plantas. Então, o cafeiro, nós temos problemas com nematóide, sim, e a principal forma de disseminação desse nematóide é através de mudas contaminadas. Mas mudas contaminadas de que maneira? Essa contaminação, gente, ela ocorre em substrato com mudas produzidas em saquinhos. Então, um dos grandes problemas de mudas propagadas em saquinhos de polietileno, onde se usa o substrato padrão à base de terra de barranco, corre um sério risco desse solo estar contaminado por nematóides, seja ele no estado de ovos, né, ou no estado geralmente mais no estado de ovos. Os nematóides, gente, eles sugam a seiva elaborada do sistema radicular, ou seja, a parte aérea, as folhas, né, elas sintetizam a glicose durante o processo de fotossíntese e dessa maneira a glicose ela é translocada, né, para todos os órgãos da planta para que possa ocorrer a respiração, como nós estudamos lá em fisiologia vegetal. Então, o que os nematóides fazem? Quando essa glicose está sendo disponível para a raiz, para que essa raiz respire, gerando energia para que ela possa crescer, o nematóide absorve, ele suga, né? Ele tem um aparelho bucal, né, parecido com estilete, né? Então ele suga, ele se fixa nas raízes, sugando a seiva elaborada e impede que ocorra, né, a distribuição dessa seiva para a raiz como um todo. Então, um dos sintomas é o engrossamento das raízes. Essa raiz deixa de absorver água e nutriente e, ao mesmo tempo, deixa de crescer. Por quê? Porque a glicose que estaria sendo disponível para essa raiz, o nematóide vai estar sugando. E, consequentemente, com o sistema radicular menos desenvolvido, ocorre, consequentemente, uma clorose e um depauperamento geral do cafeeiro. Por quê? Porque a absorção de água e nutrientes acaba sendo menor e, como nós podemos observar aqui nas figuras, o sintoma de depauperamento da parte aérea. Quando chega nesse ponto aqui de sintoma, é porque o sistema radicular já foi bastante comprometido. E, infelizmente, os cafeicultores dificilmente reconhecem o sintoma de nematóide. E, na verdade, o sintoma de nematóide ele é muito parecido com o sintoma causado pela incidência de cigarra, que também suga a seiva do sistema radicular. Neste caso, para nós comprovarmos se há ou não incidência de nematóide, tem que se retirar uma planta com as raízes para que essas raízes passem por um processo de observação de sintomas para realmente detectar se é ou não incidência de nematóide. E tem um detalhe: o nematóide, quando ele contamina determinado solo, ele permanece naquele local por muito tempo. Por isso a importância do uso de mudas enxertadas. Um dos métodos utilizados para enxertia, que é extremamente usado no estado do Paraná, aonde o índice de solos contaminados por nematóides acaba sendo maior, é a enxertia através da garfagem, né? O próprio nome diz, é formato uma cunha, né? Para que essa cunha seja colocada no porta-enxerto. Então, a enxertia do cafeiro ela é feita através dos métodos, né? A garfagem, quando a muda está ou no estágio de orelha de onça ou de palito de fósforo, como essas aqui. Eu já vi pessoas que preferem trabalhar com ela no estágio de palito de fósforo e outras em orelha de onça. Aí varia muito do enxertador, ou seja, da pessoa que está fazendo o enxerto. É um processo delicado, né? Aonde o tecido ainda é muito frágil. Então, para obtenção de mudas enxertadas, deve-se fazer 2 sementeiras,
usando como substrato a areia, e uma sementeira será utilizada como porta-enxerto ou cavalo, que normalmente é da cultivar Apoatã IAC 2258, devido à compatibilidade desta cultivar de coffea canéfora com as cultivares comerciais de coffea arábica, como Catuai, Mundo Novo, Catucaí, Acaiá, entre outras, utilizadas como enxerto ou cavaleiro. É lógico, gente, vai depender do que o cafeicultor necessita, da cultivar que ele tem interesse de fazer o plantio. Então, no estágio de palito de fósforo, né, e para algumas pessoas preferem orelha de onça, as mudas elas são retiradas, né, sendo procedido um corte transversal de 1 a 1,5 cm no porta-enxerto, que é o cavalo, após um corte horizontal de 3 a 4 centímetros no palito de fósforo ou orelha de onça. O enxerto, que é o cavaleiro, é cortado em bisel, eliminando as raízes, também por volta de 3 a 4 centímetros. Dessa maneira, nós temos aqui tanto uma muda em fase de palito de fósforo, como uma orelha de onça, aonde aqui nós temos o cavalo, que é da cultivar Apoatã, e nós vamos ter o cavaleiro. Qual cavaleiro? A cultivar de coffea arábica que o cafeicultor pretende plantar. Então, essa planta, ela vai ser enxertada, então nós podemos observar aqui um corte no porta-enxerto, né? E aqui nós temos uma fenda, né? Em bisel no cavaleiro. E aqui ela vai ser encaixada. Então, a garfagem, gente, ela é um encaixe do enxerto no porta-enxerto. Então, nós observamos aqui, né? Um desenho, né? Das mudas já enxertadas. E aqui ela com um plástico de enxertia. Aqui ele é colocado um plástico de enxertia, né? Para que a porta-enxerto e o enxerto, eles vai ter o pegamento, né? E esse pegamento aqui, ele é bem fácil de ser observado. Hoje em dia, gente, a principal forma de enxertia é através da encostia, não através de garfagem mais. Por quê? Pela facilidade da prática. Então, nos saquinhos de polietileno, né, com substrato padrão, são semeadas duas sementes, uma próxima à outra. Uma da variedade que será o enxerto e a outra o porta-enxerto. Por exemplo, o enxerto, um catuai, que é um coffea arábica, e o porta-enxerto, o apoatã, um coffea canéfora. Quando as mudinhas atingirem o estágio do primeiro ao segundo par de folhas, né? Aqui nós temos a representação dela ainda em palitos de fósforo, né? Já com caule lenhoso, se faz a encostia das duas mudinhas. Então, aqui nós podemos observar o plantio de duas sementes, que aqui a planta já está em fase de palito de fósforo, uma bem próxima à outra. Então, aqui as sementes germinadas na sacolinha, a da esquerda é catuai e da direita conilon. Isso aqui, gente, tem que ser muito bem identificado, porque se fizer ao contrário, né, aí é bem complicado. Então, aqui num processo de encostia, nós temos, então, nós vamos fazer um corte, né, na plantas, né, nas duas mudas, né, então nós vamos fazer o mesmo corte, tirando só parte, né, do caule, para que não atinja o xilema e floema, né. E aqui se faz, no primeiro ao segundo par de folhas, se faz a encostia dessas duas plantas. Então, nós podemos observar aqui a encostia, é passada uma fita de enxerto, e vocês podem observar que é bem mais fácil e prático do que o método de garfagem. E hoje, o principal método utilizado para enxertia de mudas de aqui é enxertia por encostia, né? Então, com 20 a 30 dias após a enxertia, faça desmama, ou seja, corta a parte de baixo da mudinha do porta-enxerto e a parte alta do porta-enxerto. Pode-se também cortar apenas a parte alta do porta-enxerto, assim deixando a muda com dois sistemas radiculares, um arábico e o outro robusto. Aqui, na verdade, né, é um apotã, atingindo o porte normal no viveiro comum de 4 a 6 pares de folhas verdadeiras. Muito obrigada e até a próxima semana.